Olá, pessoal. Foi. Hoje, nossa terceira aula dessa série de inteligência emocional. E hoje é uma aula extremamente importante, como eu estava já mencionando aqui fora do ar, onde nós vamos falar sobre corpo de dor. Entretanto, é assim uma aula, vamos dizer, inicial, porque nós vamos precisar de pelo menos mais duas aulas para falar sobre o corpo de dor. Uma hoje nós vamos falar sobre como que ele é gerado nesse momento. Depois a gente vai falar sobre como que ele foi gerado no passado e o que que ele trouxe. E numa última, terceira, a gente vai falar sobre como se livrar do corpo de dor. Então, por ser tão relevante esse assunto, a gente vai ter essas três mentorias e vai realmente dar bastante ênfase para que não saiamos daqui sem, de fato, aprender, sem ter tudo muito claro de como funciona esse mecanismo do corpo de dor, que tem tudo a ver com todos os nossos sofrimentos emocionais. Cara, pegando isso aqui, entendendo isso aqui hoje, e depois as outras duas adiante, nós vamos dar um salto de qualidade de vida impressionante. Eu tenho convicção disso e eu estou aqui para dar que nem o avião quando ele começa a decolar, né? 110% de potência para que todos vocês, de fato, consigam acompanhar. Claro, cada um está no momento e dúvidas vão surgir, portanto, escrevam as dúvidas aí no caderno de vocês, só as dúvidas, não escreve mais nada, presta atenção e no final a gente faz aquele bate-papo se der tempo, senão a gente marca uma aula só de pergunta e resposta, mas o que eu preciso realmente é que hoje fique muito claro a origem dos sofrimentos, como funciona esse mecanismo e vai ser muito, muito top que a gente vai falar aqui. Eu botei essa foto inicial aqui de um cara cavando, né? Para justamente simbolizar que nós estamos cavando, cada vez cavando mais fundo dentro da sabedoria, dentro do autoconhecimento e assim descobrindo, né, cada dia mais quem nós somos para além da forma e do nome e viver a verdadeira natureza divina que a gente tem e ter uma vida de qualidade muito maior e poder também prosperar aí em muitas áreas. Então, aula 3, corpo de dor, o inimigo oculto, parte 1. Tchan, 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 tchan. Podia ter uma música aqui, né? De suspense. Vamos lá, corpo de dor. O corpo de dor, ele cria grande parte dos nossos sofrimentos psicológicos. Eu diria, gente, que não é grande parte, não. Eu diria até que são todos os nossos sofrimentos mentais e emocionais, né? Que estão na nossa mente. Existem dois tipos de sofrimentos psicológicos, o que acontece agora e o que vem do passado. Nós vamos nos reter hoje no de agora. Na próxima mentoria nós vamos falar do passado. Nós já falamos sobre a voz da cabeça na aula anterior e a gente sabe que a voz na cabeça ela conta uma história. Essa história ela é percebida pelo nosso corpo, que acredita. O corpo sempre vai acreditar no nosso pensamento, na história, na voz da nossa cabeça. E, a partir daí, nasce a emoção. Então, vocês lembram da última aula, onde a gente descreveu como que funciona, da onde vem a emoção, ok? Toda emoção é uma energia. Então, nós somos energia. O pensamento é uma energia, é uma forma de energia. A emoção é uma forma de energia. E ela, uma vez produzida, parte da emoção ela volta para a mente e a outra parte ela fica no corpo. E essa parte que fica no corpo, eu digo emoção
porque a maioria das emoções são negativas. Em última instância, todas são negativas, tá? Todas são negativas. Aí você pode botar a pergunta aí, e a alegria? Aí eu já respondo no final. Então, daí nasce dessa negatividade, dessa energia negativa, é onde nasce esse corpo de dor e ele é retroalimentado justamente por conta das nossas emoções negativas. É meio redundante, mas só para deixar claro hoje. Vamos lá, o sofrimento do momento. Vamos fazer um exercício aqui hoje, tá? Pense em um ressentimento, algum sofrimento psicológico que você possa ter de alguma situação ou de alguma pessoa. A gente só tem ressentimento ligado a alguém, né? Sempre tem alguma pessoa no meio. Uma mágoa, um rancor, uma frustração, uma decepção, uma raiva, um ódio, alguma coisa que você ainda lembre, isso vai vir na tua mente agora, de alguma pessoa, gerou algum ressentimento. Feito isso, isole ele e se pergunte de onde vem esse sofrimento. Então, eu vou ter algum ressentimento de um primo, sei lá, estou chutando, né? Coitado do meu primo, tem nada. Mas deve com um primo. De onde, de onde vem sofrimento? Beleza, identifiquei. Qual é a emoção e a pessoa envolvida? Então, eu tenho uma decepção, porque me causou um prejuízo, uma perda, por exemplo. A situação, sei lá, alguma coisa que deu errado e me deu uma perda. Perceba, estou dando um exemplo aqui que não existe, tá? Mas só para vocês poderem localizar na vida de vocês. Perceba que há uma resistência ao que aconteceu. Então, isso aconteceu há 10 anos atrás. E até hoje eu lembro. E quando eu me lembro, me dá uma emoção, uma sensação, pô, puta sacanagem, né? Que fez comigo. Uma puta da injustiça. Pô, nunca fiz nada de errado com a pessoa me dá uma dessa. Há uma resistência ao que aconteceu. Ou seja, eu não aceitei o fato que aconteceu com a decepção que eu recebi, que eu tive com aquela situação, com aquela pessoa. Até aqui tudo bem? Todo mundo está sintonizando alguma situação semelhante? Sim. Vamos lá. O que cria, agora preste atenção nisso, o que cria essa emoção que eu falei, vamos dizer assim, né? Poderia me sentir chateado, né? Triste ou com raiva. O que cria essa emoção não é a situação, o fato, a ocorrência em si. Mas o que cria é o pensamento gerado pela situação. E esse pensamento gerado pela situação cria uma resistência. Por quê? Porque eu não aceitei aquilo que aconteceu até agora. Então, isso pode valer, poxa, uma perda de alguém importante para mim. Isso pode ser alguma situação de sociedade que fizeram comigo, me roubaram, sei lá, não cumpriram a promessa. Isso pode ser alguma situação com pai, com mãe, com irmãos, no trabalho, com alguém do trabalho, com o chefe, com Deus. Né? Posso ser com Deus, posso estar decepcionado com Deus porque ele não me ajudou naquela situação, não me impediu de sofrer aquilo que eu sofri. Pô, que injusto que Deus foi comigo.
Então, estou dando várias possibilidades, porque é muito importante, pessoal, que você se localize em alguma situação pessoal mesmo sua, porque a gente está aqui tratando de conceitos, mas eu quero que esses conceitos também se traduzam em realidade para cada um, para que a gente saia daqui com muitas questões entendidas e até resolvidas, tá bom? Então, vamos avançar. Até aqui tudo bem? Todo mundo está Sim. conseguindo acompanhar, visualizar? Ótimo. Então vamos lá. Comece a eliminar as emoções negativas. Então, aqui eu dei um exemplo meu, aqui eu coloquei um outro exemplo, né? Imagina uma visita à sogra e você sai de lá chateado e irritado. Coitada da sogra, né? Minha sogra é tão boazinha, mas eu não sei por que eu estou usando ela aqui. Você acredita que o que ela disse te irritou, um exemplo. Mas não foi isso o que criou a negatividade. O que criou a negatividade, o que te irritou, foi o julgamento sobre o que ela disse. E uma vez que ela disse alguma coisa e isso não foi aceito, criou-se uma resistência. Essa resistência é a negatividade, é a emoção negativa, né, que está dentro da gente, porque a minha sogra falou alguma coisa que me irritou. Essa não aceitação causa um sofrimento psicológico. Eu vou para casa chateado, vou para casa, nunca mais vou, não quero mais na casa dela, porque ela fica falando bobagem, porque pegou no meu pé, porque eu botei o pé no sofá, que besteira, que absurdo, qual o problema? Se não fosse dado atenção, presta atenção, se não fosse dado atenção ao pensamento, à voz na cabeça, não haveria sofrimento. Porque, digamos que o que aconteceu foi, ela disse que eu estou jantando lá, ela fala assim, pô, mas você podia pelo menos usar o garfo ao invés da colher, vamos dizer assim, que eu estou usando colher para comer. E aí, o que acontece? Qual é o mecanismo que acontece na minha mente? Um pensamento vem e fala assim, pô, que intrometida, o que ela tem a ver com a minha vida? Por que ela não me deixa aqui sossegado? Caramba, cheguei aqui para jantar, a pessoa vem me encher o saco. Olha os pensamentos. Vocês estão prestando atenção? Estão entendendo? O pensamento que fica rolando na cabeça não é o fato dela ter feito um comentário, chamado a atenção em si. Aquilo ali chamou atenção, tá tudo certo, acabou. Mas ficar ali racionalizando, julgando, interpretando aquele fato é o que gera a irritação, a raiva e, obviamente, o sofrimento. Isso é um sofrimento. Até aqui, todo mundo está entendendo como que funciona dentro da nossa mente esses sofrimentos psicológicos? Escreve aí se tiver dúvida. Vamos lá. A insatisfação da vida. O que cria essa insatisfação e qualquer tipo de insatisfação na nossa vida somos nós mesmos, através da não aceitação de algo que já é. Então, se eu já passei por algum problema, alguma situação negativa, ruim, isso já foi, já acabou. Mas o fato de eu não ter aceitado isso continua uma história na minha cabeça, uma voz na minha cabeça, toda vez que eu vou me lembrar desse fato, que eu vou ver a pessoa, que alguém fala dessa pessoa, dessa situação. E até situações semelhantes a essa, já vem um pressuposto mental e fala, eu nem quero, não quero nem conversar sobre isso, sobre essa pessoa. Por exemplo, a pessoa teve uma decepção amorosa, né, no passado. Pronto, homem não presta. Todo homem não presta. Ou mulher, toda mulher não presta, porque
já aconteceu assim, assim, assim comigo. Então, percebe que aconteceu, aconteceu, acabou. A solução não é gerir a raiva, a emoção, ou seja, tentar ficar ali no positivo, no negativo, não, vou esquecer isso, vou deixar para lá, vou mais ter a consciência desse mecanismo da resistência por causa da não aceitação e o sofrimento. Então, eu preciso entender hoje aqui que o sofrimento é causado por uma não aceitação que gera uma resistência, que gera uma negatividade ou uma emoção negativa. Não se pode sufocar uma emoção. É como se você quisesse colocar o dedo num cano numa alta pressão. Você não vai conseguir segurar a força da água. A água vai continuar jorrando. E a gente faz isso muitas vezes por inconsciência, por não entender como funciona esse mecanismo. E está sempre vazando. Por que está sempre vazando? Porque a gente está lembrando e quando lembra, causa algum tipo de desconforto, algum sofrimento. Então, exercício 2, liste. Não precisa fazer isso agora, mas é bom você escrever para fazer no final da aula, ou amanhã, ou quanto antes. Liste todos os seus sofrimentos psicológicos. Sei lá, eu tenho inveja disso, daquilo, daquele, daquela. Tenho raiva. E aí tem que ser sincero com você mesmo, né? Tenho raiva desse ou daquela pessoa, tenho mágoa desse ou daquela pessoa, tenho algum ressentimento de alguma situação, de alguma pessoa que fez comigo, ou que deixou de fazer o que eu esperava que tinha que fazer. E fazendo isso aqui hoje, assim, pessoal, é para gerar até mesmo uma libertação. Conhecereis a verdade libertará. Então, não tem nada a ver com religião isso aqui, mas é uma verdade. Se eu entendendo esse processo e eu trazendo isso para mim, isso vai gerar para mim um alívio, mais do que um alívio, uma libertação mesmo. Eu acho que tem pessoas que têm esses tipos de ressentimentos há anos, quiçá há décadas. Conheço pessoa que tem ressentimentos há décadas e até hoje não conseguiu se livrar, tem raiva de outras pessoas porque não entendeu, não sabe como funciona esse mecanismo. E essa raiva retroalimenta o pensamento para que ela continue pensando da mesma forma sobre a pessoa, a voz na cabeça continua falando com ela as mesmas coisas e outra parte dessa energia vai para o corpo e gera o quê? Mal-estar, gera problema de saúde, gera as doenças psicossomáticas, gera pessimismo, a pessoa deixa de estar de bem com a vida, perde o humor, sabe? Aí, sei lá, gera tédio, gera vários descontroles emocionais que ela nem imagina que existe ligação, mas tem. E a gente tem que, de fato, aqui, nós, da Escola In The Light, assim, não aceitar mais conviver com esses sofrimentos emocionais psicológicos. Eu sei, e nem vou jamais exigir que a gente já saia daqui agora, hoje, totalmente resolvido de tudo. Não vai. Mas eu quero, pelo menos, que a gente entenda como funciona. Porque uma vez que a gente entende, a gente vai paulatinamente resolvendo todas essas questões emocionais do passado na nossa vida. Perguntaram aqui, esse exercício é referente a todas as pessoas vivas ou que já foram? Sim, todas as pessoas, vivas ou que já foram. Não importa qual é a situação. Se te traz algum desconforto, alguma dor, alguma não aceitação, alguma não resistência, alguma emoção negativa, você pode fazer esse exercício, pode ir fazer essa lista que vai ajudar. Faça o autoexame, isso é até Paulo escreveu, né? Examine-se o homem a si mesmo, né? Então, faça o autoexame. Se pergunte, por que eu continuo a sofrer por causa disso? Cara, isso aconteceu
há um mês atrás, há 2 meses atrás, há um ano atrás, há 2, 5, 10, 20, sei lá quanto tempo atrás, e continuo eu sofrendo com disso. Faz sentido isso? A gente, às vezes, não faz pergunta para a gente mesmo. E a gente vai convivendo achando que isso é normal, que isso é natural. Não é natural. Isso é antinatural. Então, agora com essa consciência, olha como é maravilhoso. Eu posso questionar. E uma vez questionado, a gente, bum, cai a ficha. Fala, mano, não faz sentido. Por que ainda não consigo aceitar isso? Já aconteceu tanto tempo, eu vou ficar guardando isso para quê? Isso está fazendo mal ao outro? Não, o outro nem sabe, está nem aí. Está fazendo mal só a mim. Então não faz sentido. Por pior situação, por mais cabeluda que seja a situação, por mais terrível que tenha sido comigo, não faz sentido. Não dá, não dá para aceitar mais esse tipo de coisa. Elimine através, vamos lá, da observação. É o que a gente está fazendo aqui, observando esses fatos, observando essas emoções. O ciclo vicioso de alimentar a mente e o corpo com essas energias negativas e assim retroalimentar o corpo de dor. Então, uma vez que eu ponho luz sobre essas, vamos chamar de trevas, porque não faz bem para a gente, é como se fosse trevas mesmo, né? Isso vai embora. Só o fato de pôr luz. Como Paulo dizia, tudo que é exposto à luz vira luz. E nós somos, de verdade, energia pura, luz pura. E Jesus também falou isso, que nós somos luz do mundo. Buda falou também que nós somos seres iluminados. Sócrates também falava dessa questão de ter a nossa alma livre. Então, eu estou citando vários sábios para que a gente entenda que isso é uma verdade universal. Pare de levar a sério o que diz a voz na cabeça. Pare de levar a sério o que diz a voz na cabeça. A voz na cabeça não é você, ok? Aquilo que a gente pensa sobre algum fato e a gente começa a se julgar e vem um pensamento, pô, mas você devia ter feito diferente. Mas você não podia ter feito aquilo, mas isso aqui tá isso aqui. Pô, mas de novo você não é você essa voz. Você é aquele que observa a voz. A voz vem da mente que tem os pensamentos ira, lembra? Involuntário, repetitivo, automático. Então, nós temos que começar a se dissociar dessa voz e saber que nós não somos essa voz na cabeça. Conclusão 1. Acabamos com o sofrimento aceitando o que aconteceu e pronto. Não tem por que eu não aceitar o que aconteceu. Por mais duro, como eu já falei, que tenha sido. Já foi. Não existe mais. Isso só me faz ficar preso ao passado. E o que nos traz, nós vamos ver daqui a pouquinho, todos os sofrimentos é ou o passado ou ainda o futuro. E a gente vai entender isso. As atividades da mente. O que a mente faz? Continua falando sobre o que aconteceu depois de dias, semanas, meses e anos. Ela fica ali, ó, e você, por não saber que você não é a voz da cabeça, você vai repetindo, mas você não sabe também comigo, porque aconteceu, porque isso veio e tal, e você vai propagando aquilo e falando toda vez reforçando o problema, reforçando o sofrimento, reforçando aquela dor. Então, isso não vai sair do teu emocional enquanto isso não for cortado. É como a energia que está ali circulando negativa. Lembra da bomba que o cara do filme vai lá e corta o fio vermelho? Às vezes não é vermelho, né? Corta o fio vermelho e aí a bomba desarma. Então a gente está aqui para desarmar essas bombas emocionais que estão
aí ligadas há muito tempo e que não serve para nada na nossa vida, a não ser tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, o nosso entusiasmo e a nossa abundância. A mente faz de tudo para perpetuar os acontecimentos negativos. Já já vou explicar por quê. A mente, ela também faz de tudo para manter o passado ativo no presente. Então, ela fica o tempo todo lembrando de coisas do passado que geram emoções negativas agora do presente. Então, eu fico mal boa parte do meu tempo. Quantos de nós aqui não temos emoções negativas todos os dias? É uma gangorra emocional todos os dias. Eu espero que já esteja mais tempo no positivo do que no negativo, mas isso a gente está aqui numa transição, estamos avançando, se aprofundando, ainda vai acontecer. Mas quanto mais consciente eu estiver sobre esse mecanismo, menos sofrimento emocional eu vou viver na minha vida. A mente adora história, adora uma história. A mente e as emoções trabalham para permanecer vivo o passado. Então, cuidado com as histórias na cabeça. Cuidado com as histórias do passado que não traz para você hoje nenhum tipo mais de paz, de alegria, de benefício. Ao contrário, te faz sofrer. E é tão engraçado isso, né? Quem aqui nunca ficou viciado numa série legal da Netflix? Atira a primeira pedra, né? A mente adora uma história. E se a história for bacana, você já quer ficar ali, ó, dentro da história, assistindo o tempo todo. Não tem nada de errado, tá, pessoal? Não estou falando de ninguém aqui que tem que parar de assistir Netflix, não. Mas nós temos que entender como funciona a nossa mente, para que a gente não seja levado nesse stream. Stream significa rio, fluxo, para que eu não seja levado por esse fluxo e perco a minha consciência, perco a noção de quem eu sou, além do nome, da forma, e de que eu não sou a história. Eu sou aquele que observa a história. E quem observa a história é quem está consciente. Ele até pode escrever a história. Então você quer fazer parte, né, de uma história, você quer escrever uma história. Aí até para pensar, quer dizer, eu estou fazendo parte de alguma história da minha cabeça ou eu estou realmente escrevendo a minha própria história? Só pode escrever a sua própria história se você tiver consciência. E eu só posso ter consciência se eu for o observador da minha história e não a minha própria história. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando, pessoal? Cara, isso é muito profundo. Eu fico até assim, preocupado, não é bem preocupado a palavra, mas porque eu preciso que vocês entendam. Eu não quero ser difícil de se fazer entendido. Então, marca as perguntas aí, para a gente no final tirar se for o caso, tá? A consciência. A gente falou da mente, vamos falar da consciência. Tornar-se consciente é parar para observar, para entender, para escutar. O exercício, né, que eu sempre falo para vocês de meditação, cara, escuta o teu coração. E não tem nada de extraordinário, não. É assim, ó. O coração ele faz assim, ó, gente. Pum, 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 pum. Não tem nada de extraordinário. Mas o fato de você ouvir teu coração, você para de pensar. Você sai do fluxo da mente, você sai do passado e vem para o agora. É simples, mas eu preciso fazer. Eu preciso pôr em prática. Ouça a sua respiração. Presta atenção, não é isso? São os exercícios para quê? Para diminuir o fluxo mental, parar de pensar.
vir para o agora, vir para o momento presente, entender, escutar, olhar o que realmente está acontecendo. E isso vai eliminar o círculo vicioso de ter a história, de se emocionar com a história, de ficar negativo, da resistência, da não aceitação e do sofrimento. Ao se tornar consciente, é possível esquecer ou minimizar muito a dor, o sofrimento do passado. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Estar consciente nos faz deter a nossa atenção ao que realmente importa, ou seja, o momento presente, o agora. Isso é tudo que importa. Isso é o mais importante, a coisa mais importante. Ter a percepção que é inútil viver sofrendo. Qual é o objetivo do meu sofrimento? Pensa. Mas se é inútil, por que sofremos? Se é inútil, por que Deus me faz sofrer? Se não serve, se isso é inútil. Guarda essa pergunta para o final, que eu vou te responder. Tá bom? Me lembra, hein? Conclusão 2. Ninguém causa sofrimento em ninguém. Para com esse negócio de ficar botando a culpa nos outros. Não, porque se minha mãe não tivesse feito isso, eu estaria melhor da vida, eu seria mais feliz, eu teria tido melhores decisões. Não, porque se meu pai ele tivesse cuidado de mim, porque se o meu marido ele fosse assim assado, porque minha esposa, a gente fica querendo achar um culpado. Isso é coisa da mente. Isso é coisa de vitimismo. Vocês estão entendendo o mecanismo, como funciona? A mente adora isso, que a gente culpe, que a gente se justifique, conte, né, as mentirinhas, se racionalize. Tem uma história de uma raposa que estava morrendo de fome. Aí ela passou assim e viu uma parreira, né, de uva bonita e ela, de todas as formas, tentou pular para pegar essas uvas super bonitas e não conseguia de jeito nenhum. Bom, por fim, ela pegou e pensou assim: ah, essas uvas também não são tão bonitas assim, né? Eu tenho certeza que essas uvas estão tudo azeda. Acho que elas não prestam. E foi embora. Ou seja, ela arrumou uma desculpa na cabeça dela para não pegar aquelas uvas que tanto ela precisava pegar. E a nossa mente adora dar desculpa para a gente, adora arrumar um culpado, adora reclamar disso, daquilo, daquele outro. E a gente não pode, porque tudo isso é o quê? A voz da nossa cabeça, que está ligado ao passado, à mente condicionada. Então, de novo, nós mesmos causamos sofrimentos nas nossas vidas. Isso não é culpa de ninguém, certo? Já aproveita aí, você que é casado, já enche de beijo o seu cônjuge aí depois da aula e fala: olha, me perdoa, você não é culpado pelo meu sofrimento. A não ser que você, né, não é o caso de ninguém aqui, eu sei, mas a pessoa que, pô, fica sofrendo fisicamente, né, imagina, dentro de casa e repetidamente, aí é caso de polícia, né, gente? Aí não tem nem o que conversar. O que cria a intensidade do sofrimento? Então, existe também uma intensidade, né? Ou seja, quanto mais eu aceito uma diversidade, quanto mais eu aceito, menos eu vou sofrer. Quanto mais aceitação, menos sofrimento. Quanto menos aceitação, maior é o sofrimento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Não, comigo é pau, pau, pedra, pedra, bateu, levou mesmo.
que eu sou franco, eu sou, né, complicado e perfeitinho, era tudo que eu queria, ter uma música assim. Então, cuidado, para não ser inflexível demais. Pessoa muito inflexível, muito rígida. A pessoa assim, até o semblante dela é duro, né? Já viu? Uma pessoa muito rígida, aquele diretor de escola, né? Do passado, cara fechada, na cara feia. Meu, é terrível isso. O que cria intensidade da aceitação. Então, a intensidade do sofrimento é o nível de aceitação. E a intensidade da aceitação, ela tem a ver, ela tem a ver com aquilo que a intensidade. Peraí que deu branco aqui. Acontece com os melhores professores. Mas vamos lá. A intensidade do sofrimento depende da aceitação. E a intensidade da aceitação, eu vou lembrar depois. Não tem problema. Não se identifique com o que acontece na sua vida. Por quê? Com o nível de identidade, identificação que eu tenho com o meu passado. Quanto mais identificado com o meu passado, com o meu condicionamento mental, mais, qual que era a intensidade? Menos eu vou aceitar o que acontece agora. Então vamos lá. Quanto mais identificado com a minha mente, as minhas crenças, os meus traumas, com os conceitos que eu recebi, menos eu vou aceitar aquilo que acontece na minha vida agora. Tudo que aconteceu e não foi aceito continua presente no agora e causa sofrimento. Então, já falamos sobre isso. Por que eu sofro hoje de um problema que aconteceu há tempos atrás? Porque eu não aceitei. Então, se eu não aceitei, eu continuo sofrendo de coisa do passado hoje. E é interessante porque Paulo ele fala lá, onde que é mesmo? Acho que em Romanos ele fala que aquele que está em Cristo, ou seja, numa consciência, né? No agora, no presente, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Depois ele fala, lá depois, para um outro pessoal, para os filipenses, ele fala, deixando para trás as coisas que lá ficam e prosseguindo para o alvo da minha soberana vocação. Ou seja, ficar se apegando ao passado, guardando as coisas do passado, os sofrimentos, os problemas, cara, isso é uma âncora na vida de qualquer pessoa. Por que a mente tem dificuldade em aceitar o momento presente? Isso é muito legal. Por que a mente tem dificuldade em aceitar o momento presente? Por causa do falso eu, que foi construído pela mente. Por que o falso eu foi construído pela mente? Porque se não há uma conexão, se não há uma clareza do meu ser profundo, da minha essência, a mente vai criar um ser falso, mas um ser para que eu possa nele me apegar, para que eu possa nele, entre aspas, me sentir presente, existir, achar que eu sou alguém. Então a mente é tão poderosa que não cria só foguete, bomba atômica, prédio, avião, e seja o que for, cria uma nova pessoa, que é esse falso eu, baseado em quê? Baseado nas experiências, de novo, nos conceitos, nas crenças, em tudo aquilo que a gente recebeu ao longo, desde a nossa infância, o nosso crescimento. Até aí, tudo bem? Então, a mente tem dificuldade em aceitar o momento presente, por causa do falso eu.
O falso eu não consegue sobreviver sem a noção do tempo. Por quê? Porque o falso eu, ele não vive no agora, ele não vive no momento presente, ele só vive no passado. Por isso que a mente gosta de passado. E se ela gosta de passado, ela sofre. E a gente, por não ter claro esse mecanismo e não entender que nós não somos a mente, nós não somos a voz da cabeça, nós não somos o falso eu, nós sofremos. Vocês estão entendendo o mecanismo? Como é que é terrível, vamos dizer assim? Até que a gente possa ter isso claro, entendido e observado como consciência. Sendo assim, só se pensa sobre passado e futuro. Não existe, eu fiz até um videozinho essa semana, não sei quem viu, e eu falei isso. Não se pensa sobre a vida, porque a vida, ela só existe no agora. Eu só posso pensar em coisas do passado ou do futuro. Então, eu só posso pensar sobre condição de vida, circunstâncias da vida, problemas da vida. Isso eu consigo pensar. Mas a vida, a essência, a gente não pensa, a gente só vive. Sem o tempo e sem as histórias da mente, a história que é contada na nossa própria mente, morre o falso eu. Cara, isso é muito louco. Por isso que a gente tem que nascer de novo. Morrendo o falso eu, nos tornamos conscientes de quem somos além da mente e da forma. Por que Jesus mandou o grande sábio lá da época, né, erudito lá, Nicodemos, nascer de novo? Porque ele estava tomado pelo falso eu, pelas suas crenças, pelos seus conhecimentos, e ele precisava se dissociar, como todos nós precisamos nos dissociarmos desse falso eu, do passado, da história que é contada na nossa cabeça, dos pensamentos de futuro. Ah, mas será que vai dar certo? Mas e se eu não conseguir? E se isso não entrar? E se não encaixar? E se não liberar? E aquelas coisas todas que fica fazendo a gente sofrer com preocupação, com ansiedade, com estresse. O sofrimento existe por causa do falso eu. E isso, o sofrimento, mantém vivo o falso eu. Então, o falso eu precisa morrer. Não tem jeito, né? Como eu sei um pouco da Bíblia, vou só falar muito da Bíblia. A morte de Cristo é a morte do falso eu. E a ressurreição do eu verdadeiro, do Cristo, a essência, o ser puro, a divindade. Então, morrendo o falso eu, que só me faz sofrer, me faz nascer quem eu sou de verdade, como uma criança. Vocês estão conseguindo entender tudo isso? É a identificação com o seu passado. Isso é o falso eu. Ao confrontar o seu passado, há uma não aceitação. Porque o falso eu, ele não quer que seja confrontado, ele não quer que essas questões, esses questionamentos que a gente faz em relação ao porquê que eu estou sofrendo, por que eu ainda não estou aceitando. Por isso que é tão difícil das pessoas entrarem até para esse nível de busca que vocês já entraram, né? Já estão aqui cada dia mais conscientes e isso só vai crescer cada dia mais, porque a mente não quer, ela faz de tudo para as pessoas continuarem vivendo do seu passado com a sua voz na cabeça, fazendo ela sofrer, mas isso pelo menos dá uma identidade para ela.
Quantas pessoas você já não ouviu falar assim: "E agora, o que vai ser da minha vida? Perdi um relacionamento, ou perdi um cargo, sei lá, importante, perdi uma posição qualquer, perdi dinheiro". Tem gente que se mata, muitas se mataram aí na pandemia até hoje porque perdem, dinheiro. Por quê? Porque ela estava identificada com aquela posse, com aquele negócio, com aquele dinheiro, com aquela posição. E isso é identificação com o passado. Não estou falando que a gente não tem que ter uma posição, não tem que buscar ter dinheiro, nada disso. O que eu não posso é ficar preso, identificado, achando que eu sou aquilo que eu tenho ou aquilo que eu faço. O que eu tenho, o que eu faço é só vamos dizer assim, uma uma ação para que eu possa criar, manifestar aquilo que eu desejo. É claro que eu preciso de uma ação aqui no mundo exterior para realizar aquilo que eu quero. Porém, é igual quem lembra aí do exemplo de Abraão, que Deus falou para ele que queria o Isaac dele, o filho dele, né? O filho amado dele. Quer dizer, era para testar o quê? Você está apegado mais a quê? As coisas que você tem, aos afetos desse mundo, ou você tem consciência de quem você é? E aí, ali ele é aprovado, e dali para frente ele é chamado amigo de Deus. Por que, que ele passou a ser amigo de Deus? Porque ele passou a ser como Deus era. Mostrou que não estava apegado. E óbvio que Deus não ia tirar nada dele, mas nós somos confrontados direto com as adversidades, até para que a gente não fique apegado às coisas desse mundo. Mas entendendo que o que existe aqui é para nos servir. A mente existe para nos servir e não para que nós a sirvamos e fiquemos assim sofrendo o tempo todo, como a gente ficou sem ter essa consciência. Para o falso eu, essa é a condição da morte dele e por isso ele tanto resiste. Mas ao morrer o falso eu, nasce o nosso eu verdadeiro, a nossa verdadeira identidade, o nosso ser, a nossa essência. Nosso alinhamento com o momento presente, com o agora, mata o falso eu. Por isso que as pessoas não gostam de meditar, por isso as pessoas não gostam de ficar em silêncio, por isso as pessoas não conseguem ficar paradas, dá tédio. Sabe aquele tédio? Ah, estou com tédio hoje, eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo. Não consegue ficar parado, porque ela precisa pensar, ela precisa fazer alguma coisa. Ela não consegue ter paz com ela mesma. Está sempre procurando alguma coisa que fazer, não está alinhado com o momento presente, que é o mais importante, é tudo que é importante. Todas as emoções estão ligadas ao passado ou ao futuro. Se você começar a parar para analisar, você vai ver isso. Todas. Então, eu penso no futuro, vai gerar uma emoção. Eu penso no passado, vai gerar uma emoção. E se eu ficar no agora? Se eu ficar no agora, eu vou viver o quê? Vou sentir o quê? Os estados naturais do ser. Lembra? Quais são os estados naturais do ser? Paz, alegria, completude, plenitude, entusiasmo, criatividade, compaixão. Só coisa boa. O objetivo da mente do falso eu é criar resistência para sobreviver. Então, o falso eu só sobrevive tendo resistência. Porque se não houver resistência, não tem falso eu. A vitalidade e o potencial criativo, nosso potencial criativo, os estados do ser, eles se perdem na mente. Por isso que as pessoas, até a gente ter esse entendimento, a gente não tem acesso
ao reino dos céus, aos estados do ser. Por quê? Porque ele fica perdido dentro da mente, dentro desse passado, desse futuro. Vocês estão conseguindo compreender? É a mesma coisa que nós não estivéssemos em casa no momento importante. Então, como só acontece os estados do ser, o meu potencial criativo no agora, se eu tiver no passado, eu perco isso. Eu vou sofrer. Então, não estou em casa, não estou presente. E isso é um dos maiores objetivos da nossa escola. É crescer em presença, é estar presente, é estar em casa. Somos casa, né, morada do Criador, né, de Deus. No Salmo 23, o último fala, né? E habitarei na casa do Eterno, da casa de Deus, né, eternamente. Quer dizer, é isso. É estar dentro do agora o tempo todo. É aquela porta estreita, né? Todas as emoções estão ligadas ao passado e ao futuro, são as portas largas. Ou seja, o que é a porta larga da perdição? Que Jesus mencionou no Sermão do Monte, que é passado e futuro. Portas largas, que só traz perdição. E qual que é a porta estreita? É a porta do agora. Dá até a cruz aí, né? A porta larga, que é na horizontal, no tempo, e a porta estreita, que é na vertical, que é para o fundo, né? Que vai para dentro. Então, aí está a porta estreita. A mente condicionada precisa manter o controle e esconde o agora. Por isso é tão difícil de quem não tem esse conhecimento viver no agora, porque está escondido. Ela não sabe onde está, ela não tem consciência, não é nem por mal. As pessoas estão sofrendo não é porque elas merecem, é porque elas não sabem como não sofrer. Então sofre. Ela não tem escolha. Não, mas a vida é feita de escolhas. Isso é conversa, todo mundo fala, ah, a vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões, tudo bem, mas como é que eu vou escolher se eu não tenho escolha? Como é que eu vou decidir a coisa certa se eu não sei o que decidir, se a minha mente decide por mim? Eu ainda não tenho controle sobre a minha própria vida. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Como isso é chave, essa aula de hoje, ela é assim, meu Deus, para fazer uma revolução na nossa vida. Como que a mente faz isso? Contando história. Uou! Fica só contando historinha pra gente. Não, mas você... É porque você nasceu lá no sertão de Caicó, né? Tinha um cara que falava muito isso, né, Gil? É porque você nasceu pobrezinho, de maré, por isso que você é assim. E fica aquela historinha na cabeça, fazendo com que a gente se sinta tudo bem, ok, é assim mesmo, né? Nasci assim, vou... Como é que é? Gabriela, coitada das Gabriela, né? Nada a ver isso aí. Isso aí é conversinha também, né? Não se pode pensar sobre a vida, já falamos disso, apenas sobre a condição de vida, porque pensar é passado ou futuro. O peso está na condição da vida, não na vida. Então, quando a gente se sente pesado, desanimado, se sente, sabe, frustrado, tudo isso não é a vida. A vida é um fluxo contínuo de coisa boa, de paz, de alegria, de entusiasmo. Isso é vida. Não é quando você fala, pô, aquela pessoa está cheia de vida. O que é uma pessoa cheia de vida? É uma pessoa alegre, é uma pessoa animada. Não é assim? Agora, a pessoa não está desse jeito por quê? Por causa da condição de vida. Aí você vai dizer assim, mas como é que um cara que está duro, de maré, vai ficar feliz? Pois é, essa é uma conversa da mente, é uma historinha da mente, que fala na cabeça da pessoa, a pessoa acredita, fala, realmente, né? Sem dinheiro não tem como ser feliz. E aí ela nunca vai ter dinheiro porque ela acha que isso é normal. E vira retroalimentando a mente dela, a emoção vem para o corpo e a vida não muda, porque ela vai criar aquilo que ela pensa.
E esse sistema é contínuo, até o dia que se observa isso e quebra, e corta o fio. Pontos importantes da aula de hoje. O sofrimento é sempre uma não aceitação, ok? A intensidade do sofrimento está no grau da não aceitação. Então, quanto mais inflexível, mais eu sofro. O grau da não aceitação ao que depende do grau da identificação com o passado. Isso aqui que eu fiquei 2 horas para lembrar, né? O grau da não aceitação ao que depende do grau da identificação com o passado. Até aqui tudo bem? Quanto mais... Lembra que eu falava do imã, né? Do imã. Quanto mais eu estou preso no passado, mais eu estou identificado com a minha mente. Quanto mais identificado com a minha mente, mais a voz da cabeça está comandando a minha vida, mais eu estou sofrendo, menos eu estou aceitando e mais eu estou resistindo. Gravou aí? Por isso que eu tenho que criar o quê? Espaço entre a minha mente. Tem que sair, ficar longe desse imã poderoso que é a minha mente, que quer me fazer grudar nela e ser ela. Nós não somos a nossa mente, nós não somos nosso pensamento. Tem que ter espaço, senão você não consegue pensar. Você só vive no automático. É como se eu botar a moeda aqui na minha testa, ou se você tivesse uma moeda na sua testa, você não consegue enxergar a moeda. Eu não consigo ver a moeda, eu só vejo porque está refletindo aqui. Agora, se eu pegar a moeda e botar ela aqui longe, eu consigo ver. Por quê? Porque tem espaço entre eu e a moeda. Eu consigo observar a moeda. O espaço é criado por esse entendimento, é criado por calar a voz da minha mente. Por isso que a gente faz as meditações, por isso que a gente procura estar presente no agora o tempo todo e não ficar usando tanto a mente para pensar no passado e no futuro. A intensidade, já falei. O grau, já falei. Todas as emoções estão relacionadas com o tempo. Todas as emoções estão relacionadas com o tempo. Ao se perder no tempo, o que acontece? Perde a vida. Porque a vida não está no tempo. A vida está no agora. O eterno agora, e entra o sofrimento. Quer dizer, se eu não estiver no agora, eu vou sofrer. Aí você vai falar assim, tá bom, Anderson, mas você pisou num caco de vidro, cortou o pé. Você não vai sofrer agora? Vai, lógico, né? Mas é um sofrimento físico, né? O sofrimento físico está acontecendo em que momento? No passado? Não, no agora. Então vai doer. Normal, tá tudo certo. Eu não vou ser o super-homem agora, homem de aço, que se eu pisar num caco de vidro, eu não vou me cortar. Vocês estão entendendo? Uma coisa é o que acontece agora e dói. Recebi uma notícia de uma pessoa querida que Deus levou. Vai doer agora? Vai doer. E tá tudo certo. Por quanto tempo? Não sei, depende do quanto eu tinha de proximidade com a pessoa. Vai levar um tempo. Tá tudo certo. Mas aconteceu agora. Não aconteceu há um ano atrás, há 10 anos atrás, há será quanto tempo atrás. Estão entendendo isso? O que eu preciso entender? O tempo acumulado na nossa mente faz com que tenhamos uma grande quantidade de sofrimento. Então, a pessoa que sofre muito é porque ela tem muito tempo acumulado dentro dela. Consequentemente, muita resistência. Falta o quê? Aceitação. Temos que parar de criar tempo, pois só existe em nossa cabeça. Não existe tempo de verdade. O tempo passado e futuro não existe. Só existe na nossa cabeça. Poxa, Ana, como assim? Eu estou vendo um relógio aqui, ó. São 9h19. Beleza, você tem razão. O tempo cronológico existe aqui
no mundo exterior, e é bom que exista, está tudo certo. Mas o problema é o tempo psicológico que a gente está falando, que a gente cria na nossa cabeça. De novo, quando? Quando eu fico remoendo o passado que me traz sofrimento e quando eu fico olhando, imaginando um futuro que eu estou com medo, eu estou preocupado, eu estou ansioso. Então, eu estou criando passado e estou criando futuro. Vamos parar de ficar criando passado e futuro exageradamente. Mas, Anderson, eu não posso lembrar do que eu preciso fazer amanhã? Beleza, usa o tempo passado para coisas que te vão fortalecer para criar alguma coisa, para resolver alguma coisa. Ótimo, é a memória para isso. Coisas boas, fortalecedoras. Trago à memória o que me dá esperança. Maravilha. Agora, e do futuro? Eu também posso planejar. Não, eu quero, essa semana tem que fazer isso, aquilo outro. Eu vou planejar esse ano, eu tenho esse objetivo, assim, assim, assado. Beleza. Vai planejar, vai usar o tempo futuro, mas para essas coisas. O que eu não posso é ficar criando o tempo passado e futuro que fica me prejudicando. Cria apenas o necessário para os aspectos práticos da nossa vida, que é isso que eu estou falando. Consciência 2. Tudo que importa é o momento presente. Isso é a única coisa que importa. Uou! Viva na porta estreita, aliado com a vida. A vida tem que ser nossa aliada. O agora, o presente momento. Quanto mais aceitação ao que é, menos resistência e menos insatisfação na vida. Aí a pessoa vai falar assim: o meu primeiro mentor, que já foi recolhido, ele dizia que a insatisfação é boa. Se eu não tiver insatisfação, eu não vou para o próximo nível, ele falava. Porque precisa ter algo dentro de mim que me mova a não ficar na minha zona de conforto. Então eu tenho que ficar insatisfeito. Depois eu descobri que isso não é verdade. Eu não preciso ficar insatisfeito para ir para o próximo nível, para criar novas coisas, para viver novas realizações, novas conquistas. Eu até funciona. Ele falava isso porque funciona, porque está na mente. Só que o sofrimento gerado por essa insatisfação, ele não acaba nunca. A pessoa conquista, daqui a pouco ela tem que conquistar de novo, daqui a pouco tem que conquistar de novo, e nunca para esse ciclo vicioso. Ela precisa estar sempre fazendo alguma coisa, conquistando alguma coisa para ser feliz. Quando que, na realidade, o que é o agora? O que é a consciência, o ser? É ser feliz. Então, eu não preciso de nada para ser feliz, eu já sou. Ah, mas como assim, Anderson? E como é que você vai comer? Como é que você vai pagar o boleto? Só com felicidade? Não, mas eu vou conquistar, eu vou realizar, eu vou trabalhar, eu vou agir feliz, de natureza. Não feliz porque eu tenho ou porque eu faço, mas porque eu sou. Isso é o impulso, é o entusiasmo de da fonte a jorrar. Cristo falou isso para aquela samaritana, né, em João 4, ele fala que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Já viu quando tem uma nascente de água que no meio da rocha, quem já viu uma nascente de água aqui? Né? Acho que a maioria. Ela brota ali e não para, de água sai todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, não para nunca. Caramba! E se Deus fez aquela fonte que não para nunca, ele ia fazer a gente a mais alta criação, a coroa da criação, os seres mais desenvolvidos que tá na Terra, que estão na Terra, sem essa mesma fonte, faz sentido? Não faz sentido. Então, por isso que a gente está aqui cavucando, né? Por isso que a gente está aqui cada dia mais indo para o fundo. É aquilo também que ele falou de construir sobre a rocha, porque essa água ela está na rocha, tem que ir lá e perfurar. Se eu não tenho a disposição de fazer isso, eu vou ficar sempre na superfície. Na superfície é sofrimento, é a mente, é a porta larga, é viver no tempo o tempo todo.
E nós precisamos sair dessa situação. Nós não podemos viver na mente, como até é muito ensinado por aí, né? A inteligência emocional, como se tivesse como, só pelas emoções, ter essa, essa clareza. Não vai ter. Vai continuar tendo altos e baixos. Talvez menos baixos, mas vai continuar tendo. Enquanto eu não tiver claro de quem eu sou, além do nome e da forma. Ou seja, é melhor ganhar dinheiro, né? Vamos dizer assim, conquistar as coisas com a energia positiva de quem eu já sou, do que com a energia negativa de que eu sou insatisfeito. Não faz sentido. Funciona? Funciona. Claro que funciona. Funcionou comigo durante muitos anos. Mas eu tenho convicção de falar que agora funciona muito mais. É muito melhor fazer dessa base agora, dessa fonte que não acaba. Não tem limite mais. É hora de agir a favor da vida e não contra ela. Agir a favor da vida é viver no agora. Agir contra ela é eu ficar na mente, pensando o tempo todo. Torne o momento presente o seu amigo e aliado. Torne o momento presente, o agora, o seu amigo. Comece a se sentir feliz, bem com você mesmo. Se ame. Aliás, ama ao próximo primeiro como a ti mesmo, né? Então, se ame mais, se cuide mais. Algumas coisas importantes que veio aqui de insight, assim. Ame a Deus, ame o Criador, ame a Deus, ame o Criador, sabe? Não tenha nenhum tipo de sofrimento, é, nenhum tipo de frustração, decepção com o teu Criador. Isso não faz sentido. Ele te deu a vida, ele te deu a possibilidade de existir. Não era nem para você estar aqui, se não fosse por ele, para aproveitar a vida. Outra coisa, seus pais, ame os seus pais, tenha consideração, honre eles. Também se não fosse eles, você não estaria aqui agora. Pô, mas eu nem conheço meu pai, nem conheci meu pai. Não importa, mas ele te deu o bem mais precioso que é a vida. Seja, tenha essa gratidão, certo? Isso é muito importante. Terceiro, cuida da sua saúde, cuida do seu corpo, esse bem preciosíssimo. Às vezes a pessoa cuida melhor do carro, cuida melhor da casa, cuida melhor do cachorro, cuida melhor do outro lá fora, do que de você mesmo, do que de si próprio. Aí você vai ver tua saúde, teus exames, faz tempo que não faz um check-up, não se cuida, come muito açúcar, muito álcool, muito alguma coisa que está exagerado. Cara, examine-se a si mesmo. Para fixação, como posso aceitar coisas difíceis que aconteceram na minha vida? Aceitando. Não tem outra resposta para te dar. Ah, mas não foi você, Anderson, que sofreu o que eu sofri. Claro que não foi, foi você. Mas e aí, você vai continuar carregando, vivendo o sofrimento até quando? Sofre porque quer. Mas não é fácil, claro que não é fácil. Senão a gente não estaria aqui. Mas se eu não entender que eu preciso aceitar, esse sofrimento só vai continuar. Ele vai se retroalimentando. Qual a importância da mente e do tempo? O tempo é importante para planejar, é importante para lembrar das coisas que eu tenho que fazer. A mente é importante, porque se não fosse a mente, a gente não falava, não ouvia, não escutava, não via, não se relacionava, não criava as coisas. A mente, ela realiza infinitas coisas. É uma ferramenta poderosíssima que Deus nos deu. O que resolve resistir ao que já é? Nada. Já aconteceu, não tem o que fazer mais, já foi. Vamos resolver o que dá para resolver, mas o que já foi, já foi. Ah, então agora eu vou ser passivo a tudo que acontecer, Anderson, e tá tudo certo, tem que aceitar tudo. Claro que não, né?
Uma pessoa te dá um golpe, eu vou continuar andando com essa pessoa a vida inteira para de novo tomar outro golpe? Não, eu não preciso andar com a pessoa, mas eu vou aceitar também um golpe, beleza, não vou tomar mais, aprendi. Sabe quando você indica uma pessoa e a pessoa depois faz um erro com a pessoa que você indicou, aí depois você fica mal porque você indicou, meu Deus do céu. Assim, aconteceu. Pronto, aprendi, não vou indicar mais, né? Quem nunca passou por isso, atira a primeira pedra. Então, eu tenho que aceitar, porque não há perfeição na vida. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. O falso eu, ele quer ser perfeito, para poder todo mundo gostar dele, para poder todo mundo aceitar ele. Mas a partir do momento que eu já sei que eu já sou aceito, antes mesmo de eu estar nesse mundo, eu já nasci aceito. Cara, por que eu estou preocupado com o que vão dizer para mim, de mim, o que vão pensar em mim? Nem Deus foi aceito por todo mundo, não é isso? Na história não conta lá que um terço se rebelou, rebelou. Né? Jesus não foi aceito por todo mundo e, sabe, não tem como, não dá para ser aceito por todo mundo. Então não tem por que a gente ficar achando que vai ser o único. O que você entendeu sobre a história que contamos, sobre um fato que aconteceu? O que você entendeu sobre a história que contamos sobre um fato que aconteceu? Quer dizer, o fato, ele não muda, mas a história sobre aquele fato é isso que fica reverberando na nossa mente. E eu tenho que estar atento, alerta, observando para que essa história não fique causando dentro de mim as emoções negativas e, consequentemente, os sofrimentos. Aí agora são algumas perguntas aqui que eu vou fazer. Então, vamos dar uma pausa, então, Alfredo, na nossa aula, e agora eu vou abrir para a gente fazer as perguntas. Ô Anderson, por algum motivo aqui no meu controle, ele tá falando que você tem que pausar por aqui, ó.